eleições que decorrem numa altura em que um terço da população na Grécia está na pobreza e a taxa de desemprego jovem ronda os 60%. A corrupção e a evasão fiscal são dois dos maiores problemas dos gregos, como mostra a reportagem dos enviados especiais da RTP, José Rodrigues dos Santos e Sérgio Ramos. Do alto do monte, a Acrópolis vigia Atenas como uma sentinela. Este é o mais importante monumento da Grécia Antiga. Mas cá embaixo, no sopé do mesmo monte, está o monumento emblemático da Grécia moderna, a casa do ex-ministro da Defesa, comprada com o dinheiro dos subornos do negócio dos submarinos. Tornou-se uma atração turística e o símbolo da grande corrupção na Grécia. Mas quem pensar que a condenação do governante reflete a eficácia da justiça grega, engana-se. Pelo menos é o que argumenta Costas Bakouris, o responsável pela secção grega da Transparência Internacional, uma ONG contra a corrupção. Só na primavera passada foi aprovada uma lei que protege os arrependidos que põem a boca no trombone. É por isso que, até agora, todos os escândalos de grande corrupção na Grécia foram revelados no estrangeiro, não aqui no país. O escândalo da Siemens foi denunciado na Alemanha. E o dos submarinos também. A grande corrupção anda de mão dada com a pequena corrupção generalizada na Grécia. Por exemplo, muitos dos gregos que passam a pé diante da casa do ex-ministro da Defesa são paralíticos. Ou melhor, subornaram um médico para obterem uma certidão fraudulenta de deficiência que lhes permite receberem mais um subsídiozinho. A Grécia é o destino paradisíaco das ilhas com praias de sonho. O sonho é tão grande que o governo criou um programa social em que oferece gratuitamente aos gregos uma semana de férias num hotel de 3 ou 4 estrelas. O programa Férias para os Pobres tornou-se o símbolo de um Estado social muito generoso. A questão é saber quem paga isto tudo. Se pensa que são os gregos, resposta errada. O Banco da Grécia calcula que 2 em cada 3 trabalhadores gregos não pagam os impostos que deviam. São 30 mil milhões de euros por ano de evasão fiscal. Como a maioria dos gregos faz declarações fraudulentas de impostos, o fisco decidiu tributar as casas com piscina. O raciocínio é evidente. Se a casa tem piscina, é porque o proprietário tem dinheiro, seja qual for a sua declaração de rendimentos. O problema é que apenas 300 contribuintes em Atenas reconheceram possuir uma piscina. Os fiscais lembraram-se então de usar o Google Earth e obter imagens por satélite de Atenas. Em vez de 300 piscinas, encontraram 17 mil. Petros anda há 7 anos a fazer assistência a piscinas por toda a Grécia e diz que os seus clientes ficaram em pânico quando as suas piscinas foram localizadas com imagens por satélite. Aqui na Grécia há a mentalidade de roubar o Estado sempre que possível. Se houver uma maneira fácil de fazer dinheiro, os gregos não hesitam. O presidente da Associação Grega dos Proprietários de Imóveis recusa-se a acreditar que houvesse 17 mil piscinas por declarar. Mas reconhece que a Grécia tem um problema com os impostos. Quando os impostos são elevados, as pessoas andam sempre a tentar pagar um pouco menos. Faz parte da natureza humana. Até pode ser verdade, mas os gregos são o povo da zona euro que mais foge aos impostos. Aliás, olhando agora para os telhados das casas gregas, não se vêem piscinas. Afinal, onde estão elas? A resposta é esta. Os gregos cobriram as piscinas. As piscinas estão cá, mas o fisco já não as vê do céu. E o que se passa com as piscinas passa-se com toda a economia grega. Os gregos, pura e simplesmente, inventam mil estratagemas para não pagar os impostos. E assim a pergunta é, se não são os contribuintes quem paga o ambicioso Estado Social e também a pequena e grande corrupção, quem é que paga? A resposta é os empréstimos. Foi assim que a Grécia acabou com uma dívida de quase 400 mil milhões de euros, mais do dobro da dívida portuguesa. José Rodrigues dos Santos e Sérgio Ramos, RTP, Atenas. O retrato da Grécia em véspera de eleições. O José Rodrigues dos Santos, que se junta agora em direto ao telejornal. Zé, boa noite. Como vimos na vossa peça, este sistema de corrupção que foi alastrando ao longo dos anos e agora está aí bem implementado
em todos os gregos. Como é que se vai mudar tudo isto? Não é, seguramente, com um simples mudança de governo. Pois, João, essa realmente é a grande questão que é colocada pela Troika e pela Alemanha, e que é justamente os problemas que conduziram a Grécia à crise. Claro que a crise tem vários fatores. Houve o colapso do Lehman Brothers em 2007, que pôs a nu um conjunto de problemas, designadamente os problemas da arquitetura do euro, por exemplo, mas também os problemas da crise da dívida, da acumulação de dívida por países que tinham níveis de dívida que não podiam ter e, naturalmente, depois também uma estrutura de gastos que não eram sustentados pela produção do país e pela sua coleta e, portanto, eram sustentados por empréstimos que iam sendo acumulados sucessivamente. E, portanto, estes problemas, na verdade, embora eu tenha falado com elementos próximos do governo grego que dizem não, a corrupção está controlada, isto não é verdade. Eu falei, por exemplo, ainda há 2 dias com um grego que me disse, eu lembro perfeitamente, eu tive o meu sogro teve um AVC, eu fui para o hospital com ele e quando cheguei lá, eu lembro-me, a minha sogra começou a distribuir fakelaki. Fakelaki é a palavra grega para pequenos envelopes, é a pequena corrupção. Portanto, começou a distribuir dinheiro, fakelaki, não é? Pelas enfermeiras e pelos médicos, para eles fazerem o seu serviço. E, portanto, este problema permanece. E também ninguém acredita que a grande corrupção acabou por artes mágicas, embora eles tenham aprovado uma lei que faz a proteção aos arrependidos que denunciam a grande corrupção, coisa que em Portugal não temos. Eles já têm isso desde abril. Protegem quem denuncia por políticos corruptos. E, portanto, isso é realmente uma mudança. Mas as questões essenciais estão cá, permanecem presentes. E o que a Troika diz é, bom, vocês têm um bolso roto. Nós estamos a dar-vos dinheiro e o bolso está roto, o dinheiro desaparece logo. Vocês têm que cozer o bolso. E, portanto, se nós pararmos de fazer pressão, vocês vão parar de fazer reformas. E este é o grande dilema que a Grécia tem. Claro que os gregos defendem que a Europa é que tem que resolver os problemas. Não lhes cabe a eles resolver estes problemas. Falando com os gregos na rua, falando com portugueses que vivem aqui há muitos anos, essa é a impressão com que se fica. Eles entendem que, embora reconheçam que haja problemas sérios na economia do seu país, não são eles que têm que fazer o esforço para os resolver. Tem que ser a Europa a resolver tudo por artes mágicas. E se o Tratado de Maastricht, que criou o euro, prevê um conjunto de regras que eles, gregos, não conseguem cumprir, então o tratado tem que ser alterado. E, portanto, este tipo de lógica continua muito presente aqui. E sobre a pobreza na Grécia, é importante acrescentar uma coisa. A Grécia é um país que é mais pobre que Portugal, mas onde as pessoas, durante muitos anos, ganhavam mais do que em Portugal. E, aliás, eu suspeito que quem tem emprego, nesta altura, deve ganhar mais ou menos o mesmo que se ganha em Portugal. Tem uma taxa de desemprego muito elevada, 26%, portanto essas pessoas não estão a ganhar nada, estão numa situação realmente muito difícil, mas, por exemplo, a situação do salário mínimo, eles tinham um salário mínimo de 750 euros, numa economia muito mais fraca que a portuguesa. A Troika baixou esse valor, eles querem agora voltar aos 750 euros. Em Portugal, nem a CGTP exige salários mínimos de 750 euros, porque tem noção de que isso iria arrebentar com a economia portuguesa. Mas os gregos não têm essa noção. E, portanto, eles querem manter, eles querem regressar à situação que tinham antes da crise e querem que a Europa pague isso. É esse debate que está neste momento a decorrer e que faz muita gente acreditar que será possível convencer a Europa a abrir os cordões à Bolsa. José Rui dos Santos, contamos contigo amanhã e